Estão contigo. Glória a Deus. Lá na África ninguém recebe pregador sentado. Vamos ficar em pé, aplauda o Senhor em nome de Jesus Cristo, porque Ele vive e Ele está presente. Ele vai abençoar a tua vida nesta manhã. Creia na provisão de Deus. Presta atenção. A Bíblia, no Evangelho de Mateus 3:2, quando você vai ler na tua língua em português, está escrito: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. É uma maravilha, mas quando você lê em inglês fica melhor ainda. Está escrito assim, ó: repent, for the kingdom of heaven is at hand. Quer dizer, arrependei-vos, porque o reino de Deus está na vossa mão. Diga a Deus, diga comigo: Deus transformou o céu num formato que cabe na minha mão. Ou seja, você tem um controle do céu. Ele falou: eu te dou a chave de sorte de que tudo que ligar na terra será ligado. Diga: o reino está na minha mão. Eu sou filho do reino. Eu recebo a realeza nesta manhã, em nome de Jesus. Na África alguém ia aplaudir. Não fica tímido, dá glória a Deus. Você está na presença de Deus. A Bíblia diz: onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Você não é escravo, você é liberto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nessa noite, nessa manhã, é uma manhã de libertação. Nessa manhã é uma manhã que nós vamos lançar lá um recado para o inferno saber que o reino está na nossa mão, e nós é que determinamos a natureza da bênção que queremos receber. E você que desenha a natureza da bênção que você vai receber, porque o rei, ele trabalha para você. Nós somos o único reino onde o rei trabalha para nós. Aliás, a Bíblia diz: desde a antiguidade olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Nessa manhã é uma manhã de transformação. Diga: transformação. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia, abre a Bíblia, o Evangelho de João. João 2. João 2. João 2. João 2 é depois de João 1. É fácil de achar. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Quem veio para receber o milagre, diga glória a Deus. Quem ainda crê que Deus opera em plena pandemia, diga glória a Deus. Essa pandemia Deus permitiu para nós crescermos, para a gente criar músculos espirituais, porque nós treinamos com as lutas. As provas nos ajudam a manter a forma física. A gente treina com as dificuldades. Amém? O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. Ele está conosco. Na guerra Ele está conosco, na doença Ele está conosco, no desemprego Ele está conosco, na abundância também Ele está conosco, na saúde Ele está conosco, na bênção Ele está conosco em todos os momentos, porque Ele declarou: não te deixarei e nem te desampararei. Ele está contigo, se alegra. A Bíblia diz assim: ao terceiro dia
Houve uma festa em Caná da Galileia. A mãe de Jesus foi convidada. E Jesus também com seus discípulos. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe diz: não tem vinho. Pai, mais uma vez te louvamos que Tu és Deus. Obrigado pela essa rica oportunidade. Libera um rio de bênção, um rio de água viva, um rio que transforma. Pai, abençoa esse povo, porque Tu fizeste de nós dispensadores do reino. Pai, Tu é aquele que diz: o Espírito está sobre mim, pelo que me ungiu, para pregar o Evangelho, para curar, para salvar, para libertar, para restituir a visão a cegos. Pai, nesta manhã, cura quem está enfermo, abençoa quem precisa da bênção, que o céu seja aberto, e nós abrimos o céu nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar agora, que Deus abençoe. Deus abençoe nosso patriarca, o apóstolo Edilson. Eu já tive contato com o apóstolo Edilson através do livro, né? Mergulhando na presença que meu irmão Carlos Braga me trouxe. Carlos Braga é meu irmão. É meu irmão. A mãe dele, ele falou para mim assim: apóstolo, eu vou te adotar como meu filho, porque eu estava sentindo falta de ter um filho bonito. Eu falei: quem sou eu para recusar, né? Carlos Braga é um servo de Deus, um grande homem de Deus. Ele me recebeu em Salvador. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim, está a missionária, a Nilzete está lá atrás. A equipe reduzida, né, que me acompanha hoje, o missionário Michael saiu, correu para buscar alguma coisa. E aqui está a missionária Manuele, né, a nossa primeira dama, está lá fingindo que não está aí, mas ela está aí. E o meu nome é Giancon Detemene. Na verdade, meu nome é Comandante Giancon. Meu primeiro nome é Comandante, ou seja, comandante. Aí as pessoas não acreditam, pensam que é comédia. Aí eu vou ter que mostrar RG para ver que é meu nome, porque meu pai é assim que ele dava nome aos filhos, porque meu irmão mais velho chama Capitão. Eu sabia que vocês iam rir, é por isso que eu nem quis falar. Meu nome é Comandante Giancon e eu sou apóstolo fundador da comunidade cristã Exército da Fé. Temos a nossa sede internacional em Luanda, capital de Angola, onde nasceu o ministério. Estamos no Congo, na República Democrática do Congo, e a gente está em Paris Saint-Denis, na França. Amém? Onde eu moro, porque você sabe, gente chique mora em Paris, né? Então, quando você quiser ir lá em Paris, pede para o apóstolo, fala: eu quero visitar a igreja daquele nosso irmão, tá? Você vai lá e quiser se hospedar lá também, não tem problema, desde que você tenha a tua passagem de ida e principalmente de volta. Amém? Porque eu não quero problema. Presta atenção, olha para mim. Eu vim orar por você, vim liberar uma bênção para você nesta manhã, porque a estação dos milagres ainda não acabou e você precisa crer no milagre, crer no poder, porque Deus ainda opera. Você acabou de ler aqui junto comigo, a Bíblia diz que Jesus não chegou de intruso numa festa, ele recebeu o convite, igual a mãe dele também recebeu o convite, e ele estava com seus discípulos. Aconteceu que acabou o vinho. Aí existem pessoas que se contentam na pobreza, que se sente confortável quando falta coisa. Tem pessoas que ficam desempregadas, diz que é vontade de Deus. Tem pessoa morrendo, diz que é vontade de Deus. Tem pessoa que perde tudo, diz que é vontade de Deus. Deus me deu, Ele mesmo tomou. Então,
raciocina comigo. Se Deus, ele me dá coisa depois, ele tomar depois, por que ele me dá? Ficava com ele. Ah, apóstolo, mas não está na Bíblia. Você já parou para pensar se isso foi pensamento de Deus, o pensamento do próprio Jó? Porque na minha Bíblia está escrito, Deus não se arrepende de suas dádivas. Aquilo que Ele te deu é seu. Se você perdeu, clame pela restituição. Você quer uma prova contundente? Por que Deus não retirou a Lúcifer todo o poder que ele tinha depois que ele se rebelou? Deus não te retira nada, é você que perde, é você que não cuida. Aquilo que você não cuida, você perde. Mas Ele é tão Deus que você até quando perde, Ele te restitui. Levanta a mão direita e diga: nenhuma perda na minha vida será maior do que a restituição de Deus na minha vida. Somente quem trouxe as duas mãos, dá uma salva de palmas agora. Nenhuma perda. Agora você vai ver a atitude da Maria. Ah, não, o apóstolo está querendo virar padre. Não, não sou padre. Eu só estou querendo te ensinar aqui que existem pessoas que não aceitam onde Jesus está, as coisas faltarem. Onde Jesus está, a miséria chegar. Onde Jesus está, o governo de Satanás imperar. A mãe de Jesus sabia quem Jesus é. Faltou vinho. E na Bíblia, vinho tem todo um simbolismo. E a mãe de Jesus, ele chega, apóstolo, ele diz: they have no wine. Eles não têm vinho. E Jesus podia falar: ué, problema deles. Não fui eu que organizei a festa. Aliás, eu não falei aqui que ninguém, antes de construir a casa, senta e calcula os gastos, para não ficar no meio do caminho os outros começarem a rir. Eles não tinham dinheiro, por que fizeram a festa? Por que não juntou só a família? Não, a mãe de Jesus não quis saber disso. Ele falou: onde Jesus há abundância, onde Jesus está a bênção, onde Jesus está a milagre. Então creia no milagre. Ele chega e fala: they have no wine. E na tua Bíblia, no livro de Juízes 9:13, diz: o vinho alegra o coração de Deus e dos homens. Vinho na Bíblia representa a festa. Vinho na Bíblia representa alegria. Vinho na Bíblia representa júbilo. Agora, se a gente for pensar do princípio que a mulher representa a igreja e que Jesus é o noivo da igreja, o provedor da igreja, onde a igreja não pode aceitar que você permaneça na pobreza, que você permaneça na miséria, que você permaneça no desemprego, que as coisas faltem na tua vida. É por isso que a mãe de Jesus, inconformada, ela chega e diz: they have no wine. Eles não têm vinho, eles não têm saúde, eles não têm alegria, eles não têm nada. Agora, se você já leu a Bíblia pelo menos uma vez na tua vida, você vai ver que João, o evangelho de João, é diferente de outros evangelhos, porque João, ele não te apresenta o bebê da Maria. João não te apresenta o menino que corria nas ruas de Nazaré. João te apresenta o Elohim. Ele disse: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era. Ele já apresenta o Elohim, a mesma nomenclatura da divindade que aparece quando você pega a introdução do evangelho de João. Você vê, mas isso aí parece um plágio, é um déjà vu. Já vi em algum lugar, porque em algum lugar está escrito: in the beginning create God heaven and earth.
No começo, no princípio, criou Deus céus e terra. The earth was without form and void. A terra era vazia e sem forma. There was darkness upon the deep. Havia trevas na face do abismo. And the Spirit was moved upon the water. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. And God said, let there be light, and there was light. Disse Deus, haja luz, e houve. Alguém está me entendendo aqui? Então João, ele repete, ele diz, no princípio criou, era o verbo era com Deus, o verbo era Deus. Ele diz, ele criou tudo e nada de tudo que foi feito se fez sem ele. E ele diz, a palavra era a luz dos homens. João 1,5, ele diz assim, the light shineth in darkness, and the darkness comprehended not. A luz brilha nas trevas, e as trevas não prevaleceram. Agora presta atenção, você vai ver a relativização entre princípio de Gênesis 1:1 e João 1:1. Lá fala de trevas e fala de luz. E aqui você vai lendo o Evangelho de João, você vai ver algo preocupante, porque começou aqui no capítulo 2. A mãe de Jesus já chega falando, eles não têm vinho. Você não vai longe, você lá no no capítulo 4, ele encontra a mulher samaritana. Ele fala, vai chamar teu marido. A mulher fala assim, I have no husband. Você pula daí, vai no capítulo 5, ele encontra o homem de Betesda. O homem fala, I have no man. Não tenho ninguém. Não tenho. Mas você chega lá no capítulo 10, ele diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as minhas ovelhas tenham. Quem não tinha ontem vai ter hoje. Na África alguém ia dar glória a Deus. Quem não tinha ontem vai ter. Sabe por quê? Jesus, ele não deixa você ficar parado onde está sendo roubado, saqueado. Nessa manhã ele veio te restituir tudo quanto Satanás roubou na tua vida, tudo quanto o diabo roubou na tua vida, a alegria, a saúde, a paz, as conquistas, tuas finanças. Ele está mudando tua sorte nessa manhã. Na África alguém ia dar uma salva de palmas. Celebra, porque Deus está aqui. Aleluia, aleluia. Agora presta atenção. A mãe dele chega e fala, they have no wine. Eles não têm vinho. Jesus fala, mas o que você tem contra mim? Tem pessoa que atribui esse milagre como sendo o primeiro milagre de Jesus. Eu não acredito que seja o primeiro milagre de Jesus. Também não vim aqui para entrar num debate teológico. Para mim, a Bíblia me respalda. O primeiro milagre de Jesus, do ministério de Jesus, foi a pesca maravilhosa. Foi lá que ele conheceu os seus discípulos. Porque aqui a Bíblia diz o quê? Jesus foi convidado junto com seus discípulos. Porque depois que os discípulos de João Batista seguiram Jesus, Filipe e André, o que André fez? Logo levou Jesus para conhecer o Simão, irmão dele. Foi aí que Jesus falou para eles, vocês a noite toda não pescaram nem uma sardinha, nem tilápia, eu vou ajudar vocês. E a mulher de Jesus, a mãe de Jesus, mulher de Jesus, a mãe de Jesus,
nem esperou o sim ou o não de Jesus. Ele só falou: faça o que ele disser. Faça o que ele disser. No dia que você começar a fazer a vontade de Deus, você vai ver que você vai parar de orar por emprego. O emprego vai bater na tua porta. Quando você começar, na África alguém ia dar glória a Deus. Quando você começar a fazer aquilo que o mestre te manda, tu não vai correr atrás da bênção. A bênção vai te assediar. A bênção vai te perseguir. A bênção vai correr atrás de você. Você vai à esquerda, a porta se abre. Vai à direita, a porta se abre. Na frente se abre, atrás se abre. As oportunidades vão ser tantas na tua vida e que você vai determinar pela qual porta você precisa entrar. Dá uma salva de palmas para o teu Deus, porque isso está acontecendo na tua vida nessa manhã. Aleluia! A Bíblia diz: ó, a mãe de Jesus falou: faça o que ele disser. Diga: quem conhece? Diga comigo: quem conhece aquele que está na sua frente, aproveita de tudo que a pessoa oferece. Se tu conhecer quem está na tua frente, tu aproveita de tudo que a pessoa pode te oferecer. E a Maria sabia quem era Jesus. A igreja precisa saber quem é Jesus. Você precisa saber quem é Jesus. Eu preciso saber quem é Jesus. Quando eu sei quem está na minha frente, eu descanso, porque eu sei que a última palavra é dele. Ele não vai me deixar no sofrimento, na dor. Eu sei que ele guia meus passos. Ele está na frente abrindo o caminho. Pouco importa o que vou enfrentar. Tem uma frase minha nas redes sociais. Eu falei bem assim: quem nasceu os passos, repita comigo: os passos de quem nasceu para a realeza levam sempre ao palácio. Pouco importa o itinerário. Pouco importa o caminho que eu pegar, apóstolo. Se eu nasci para a realeza, os passos vão me levar até palácio, porque o GPS de Deus vai levar até lá. Não se preocupa, aquilo que Deus preparou para ti, não tem diabo que vai tomar posse, porque Deus, você não está entendendo, porque Deus nessa manhã está liberando uma bênção do céu na tua vida. Mais uma salva de palmas, porque Deus está falando contigo. Aleluia! Agora presta atenção. Você vai entender como é que a Bíblia ela se completa. Lá no princípio, Moisés, ele escreveu, ele disse: o mundo era sem forma e vazia. Você vai falar: como é que algo que Deus cria é sem forma e vazio? Parece uma obra do engenheiro, estagiário, né, que está começando. Não, Deus, ele está te ensinando a respeitar etapas. Todo princípio é difícil, gente. Todo começo é difícil. O mundo começou vazio, sem forma, mas não permaneceu vazio, sem forma. Aquilo que Deus tem na tua vida pode começar vazio e sem forma, mas não vai permanecer vazio e sem forma, porque Deus ele mesmo se encarrega e encher e dar forma na tua vida, mudar o rumo da tua vida e fazer com que aquilo que você sonhou se materialize na tua frente. Sem forma é vazia. E quando a mãe de Jesus vira as costas, a Bíblia diz: havia 6 talhas. Diga comigo: 6 talhas. Diga: 6 vasos. 6. Por que não 7? Por que não 5? A Bíblia diz: havia 6 talhas vazias, e cada talha desse tinha 2 ou 3 medidas.
Alguém está entendendo? Cada talha tinha 2 ou 3 medidas. Quem sabe o que o número 6 representa na Bíblia? Quem sabe? Alguém pode falar para mim? Na Bíblia, número 6 é número de quem? Nunca tenha medo de errar. Amém? Nunca tenha medo de errar. A gente se aperfeiçoa nos erros. Você corrige e você aprende. A diferença entre intelectual e inteligente. Intelectual é quem estudou. Inteligente é quem aprendeu. Amém? Número 6 é o número do homem, gente. Número 6 é o número do homem. Havia quantas talhas? Havia quantos vasos? E o vaso representa o quê? Na Bíblia? Hã? O homem também. O vaso representa o homem. Número 6 é... Alguém está captando? Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Diga, nessa manhã, o meu mestre vai dar ordem para eu sair desse culto cheio. Havia 6 talhas. 6 talhas vazias. Lá, Gênesis 1 diz que a terra era sem forma e vazia. Mas aqui só tem a palavra vazia. Não pode se usar a palavra sem forma, porque havia uma forma. Nós estamos falando de quê? De vaso. Sou uma águia que pegou. Deus te abençoe. A gente não pode falar que era sem forma. Havia uma forma. Tanto que você chama de vaso, você chama de... Deus já deu uma forma na tua vida. Ele só precisa te encher agora, para que a obra dele seja completa na tua vida. Na África alguém ia dar glória a Deus. Eu estou falando para você, Deus já deu forma na tua vida. Pouco importa de onde você saiu, pouco importa a tua origem. Se Deus te trouxe até aqui, é porque as obras dele vão se cumprir na tua vida. Dá uma salva de palmas para o teu Deus. Ele está falando contigo nesta manhã. Não tinha mais como usar a palavra sem forma. Havia algo em forma de talha. Aí Jesus ele fala, enchem os vasos. Diga comigo, aí que está o problema. Eu não ouvi nada. Aí que está o problema. Encher o vaso. Por quê? Está vendo essa caneca? Tem uma medida. E a Bíblia diz que os vasos, cada um tinha 2 ou 3 medidas. Mas nosso problema qual é? Na primeira medida, apóstola, a gente já vira vice-papa, vice-deus. A gente nem espera a segunda medida. A gente já se acha grande demais para se encurvar diante da vontade de Deus. É por isso, milagre não acontece. A gente força milagre, a gente compra milagre, a gente está fazendo escândalo, porque a gente não tem paciência de esperar a segunda dose e a terceira dose. A pessoa aprendeu 2 versículos na Bíblia, pronto, vou abrir igreja, sou arcebispo. Agora fiquei sabendo, tem uma episcopisa, abriu uma igreja. A igreja que está lá, episcopisa. E eu estava brincando para eles, está tendo tanto apóstolo que eu estou pensando em virar Jesus.
A pessoa mal saiu da escola dominical, já é vice-Deus. Não espera as medidas que se completa. É por isso há muito escândalo. Os vasos continuam vazios. E quando o vaso está vazio, vai faltar vinho sim. Quando o vaso está vazio, vai faltar alegria. Quando o vaso está vazio, vai faltar milagre. Quando o vaso está vazio, vai faltar festa. E Jesus manda encher. E repara que quando os vasos foram cheios, em momento algum, Jesus orou: Deus, transforma a água em vinho. Não. Diga: quando o vaso está cheio, o milagre é automático. Quando o vaso está cheio, apóstolo, o milagre está no modo automático. Eu não peço mais para casar. É os casamentos que me assediam. Eu não peço mais para que as portas se abram. São as portas que me assediam. Sabe por quê? Jesus, ele veio para te encher. É por isso que você lia na Bíblia sempre: Pedro cheio do Espírito. Pedro cheio do Espírito. Onde havia vaso vazio, o Espírito Santo desceu para te encher agora. O milagre vai estar no automático. Tudo que você tocar agora vai prosperar. E Deus vai fazer de você um cálice que transborda. Eu não sei onde você está para dar glória a Deus. É Deus liberando uma bênção na tua vida. É Deus transformando a tua vida. É Deus transformando a tua vida. Fique em pé. Fique em pé. They have no wine. Por que falta alegria? Porque falta. Tem pessoas que estão zombando da gente agora com essa pandemia. Vocês não são fazedores de milagre. Por que você não acabam com essa pandemia? Ué? Jesus não ressuscitou os mortos? Por que não tirou a morte? Hã? Não curou leprosos? Acabou com a lepra? Hã? Não. Deixa a pandemia aí. A única coisa que eu sei, que na minha porta está pintada com sangue do Cordeiro, onde exterminador não entra. Ele falou, minha apóstola: The Spirit of God is upon me, because He hath anointed me to preach gospel to the poor. O Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para pregar evangelho aos pobres, para curar aqueles que estão quebrantados de coração, para restituir a visão ao cego e libertar cativo. Gente, olha para mim. Eu nasci num contexto de feitiçaria, da magia negra, da bruxaria da África. Já era consagrado pelo meu próprio pai para morrer, porque na minha família há uma maldição do túmulo, há uma maldição de cemitério. Todo santo ano meu pai sacrificava alguém. Eu já era sacrificado. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar: nem ninguém, nem teu pai te mata hoje, quando Deus preparou tua mesa amanhã. Ninguém consegue fazer isso. Na África alguém ia aplaudir, gente. Ninguém faz isso. Então toda obra da feitiçaria, toda obra da macumba, da magia negra, da inveja, está caindo por terra, porque nessa manhã Deus vai encher teu vaso com a bênção do nosso apóstolo. Que eu fazer um ato profético. Eu não sei quantas águas tem aqui, mas pode distribuir as águas para as pessoas, quem puder pegar. Quem pegar, pegou. Quem não pegou, a bênção vai fluir da mesma forma. Então que os obreiros nos ajudem. Pode distribuir as águas para as pessoas. Vamos distribuir as águas. Pode pegar um copo rapidamente. Não deixa só um obreiro fazer isso. Os obreiros ajudem para a gente ganhar tempo. Eu falei, eu vim aqui para orar por você. Jesus, ele veio para encher vasos vazios, talhas vazias, porque Ele quer transformar tua vida de água para o vinho. Ele veio te trazer saúde, Ele veio te trazer alegria. Então você que entrou aqui enfermo, pode pegar a água do bebedouro mesmo, é um ato profético. Nós vamos orar. Só não sai na debandada para não ter bagunça. Espera
obreiro te ajudar. Creia em ato profético. Atos proféticos existem na Bíblia desde o Antigo Testamento. Quando Deus fala, dá 7 voltas na muralha de Jericó. Que é isso? Fica calado e no 7º dia, na 7ª volta, grita. Que é isso? Quando ele fala para o Naamã, mergulha 7 vezes na água. Que é isso? É ato profético. Quando Jesus cospe, faz o lodo no chão, aplica nos olhos do cego. Que é isso? Atos proféticos. Então creia em atos proféticos. Atos proféticos funcionam. Você não vê que quando você, muitas pessoas que vão na macumba, o macumbeiro sempre está te dando alguma coisa? É? Quem frequentou macumba sabe disso. Está te dando uma pulseira, está te dando uma unha da galinha, qualquer coisa te dá. Ele aprendeu com quem? Hã? Ele aprendeu com quem? Era difícil Jesus falar, das talhas vazias nasce o vinho. Era a mesma voz que diz, let there be light, and there was light. Haja luz. Era a mesma voz. Mas ele falou, enche de água, porque a água representa a palavra de Deus, a água representa o Espírito Santo. Quando você está cheio da palavra e do Espírito, o milagre acontece naturalmente. Você vira que nem Pedro, não precisa mais tocar em enfermo, só a tua sombra tocar em quem está doente, e a pessoa fica curada. É isso, quando o cálice transborda na tua vida, quando o óleo transborda, o milagre está no automático. O milagre está no automático. Rapidamente. Estou esperando quem pegou água. Os obreiros, me ajudam aqui, por favor. Não tem, né? É por causa da pandemia. Obrigado, meu apóstolo. Então você que já pegou aqui, levanta. É um ato profético. Diga ato profético. Diga nessa manhã, posso ter entrado nessa casa vazio, mas eu sairei cheio. Creia no batismo do Espírito Santo. Creia no poder sobrenatural de Deus. Creia no milagre. O inferno precisa saber que o reino está na nossa mão. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Arrependei-vos, porque o reino do céu está na vossa mão. Diga aquilo que está na minha mão. Escuta a minha voz. É você que comanda. Ele diz, te dou a chave, de sorte que tudo que tu ligar na terra será ligado no céu. Jesus, ele não te convida só no reino, mas faz de você sócio do reino. Foi você meu sócio. Eu pego o meu espírito, eu coloco em ti. Da mesma forma que eu falo Abba, você também fala. Você também fala. Creia no milagre. Você que vai beber essa água, pode ter câncer, pode ter qualquer tipo de enfermidade, vai sair em nome de Jesus. Deus de milagre. Tem pessoas que falam para mim, mas apóstolo, por que lá na África não tem tantas pessoas morrendo de Covid? Fala, é porque na África tem coisa pior que o Covid, irmão. Tem tanta doença na África que o africano, de tanto tomar remédio, criou anticorpos para essas outras coisas. Mas Deus, ele permitiu que o mundo parasse para que as pessoas vejam a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus, entre quem é filho de Deus.
O céu está na tua mão. A provisão está na tua mão. Eu nasci num país que é um dos países mais ricos do mundo, mas é a população mais pobre do mundo. Sabe por quê? Por causa do governo que impera. O governo que impera sobre a tua vida determina o estilo de vida que você vai ter. Se você tem o governo das trevas governando tua vida, você vai estar debaixo de uma legislação que te rouba, que te mata e que te destrói. Mas quando está o governo do Messias na tua cabeça, você vai viver o celeiro que transborda, porque ele disse: eu vim para que as minhas ovelhas tenham uma vida e a tenham em abundância. Nessa manhã, toda maldição da pobreza e da miséria está caindo por terra. Maldição das dívidas, maldição do desemprego, maldição das trevas. Hoje Jesus vai encher vasos. Jesus vai te encher. Ele quer que você saia do estado natural para você entrar no estado do sobrenatural. Você não nasceu para ser uma pessoa comum. Uma pessoa comum merece uma vida comum. Uma pessoa comum merece tudo comum. Mas uma pessoa incomum recebe coisas incomum. Tem uma vida incomum. Porque quando o sobrenatural desce, diga: quando o sobrenatural desce, o natural se prostra. Quando o sobrenatural desce, o natural se prostra. Pouco importa a maldição que impera na tua família, mas como você, sobrenatural, o natural vai se prostrar. Aquilo que escravizou tua família não vai te escravizar. O que escravizou teu pai e tua mãe não vai te escravizar. A doença que impera na tua família não vai imperar sobre você. Porque o natural se prostra diante do sobrenatural. The supernatural. The supernatural. Levanta o copo. Você que não tem um copo d'água por causa dessa pandemia, não se sinta excluído. É um cálice que transborda. Quando o cálice que transborda, quem está em volta de você também vai beneficiar da mesma bênção, do mesmo óleo, da mesma unção. Vamos fazer um ato profético nesta manhã. Sabe por quê? Porque o rei está voltando. The king is coming back. Nós precisamos preparar os filhos do reino, a realeza. Quando você está cheio, você vai ver que você vai parar de falar palavrão. Você vai parar de se comportar como qualquer um, porque você é um vaso cheio. O vaso cheio é que traz a festa, é que abastece a festa. The transformation. Ele transforma água em vinho. Jesus, ele veio para transformar. Diga: somente quem é liberto, liberta. Você já viu um prostituto libertar demônio de prostituição em alguém? No máximo só vai acrescentar. Deus precisou. Moisés não quis a missão. Está na tua Bíblia. Ele não quis. Não vou, não quero. Mas por que Deus insistiu com Moisés em libertar o povo? Porque de todos os filhos de Abraão que havia na terra, Moisés era o único que não tinha vínculo com a escravatura.
Moisés era o único que era livre, porque ele nunca foi registrado como filho de Amrão e Joquebede. Ele foi registrado na certidão de nascimento como filho da filha de Faraó. Então ele nunca teve vínculo com escravidão. Somente quem é livre, liberta. E você vai ficar livre nessa noite para libertar a tua família de todo o poder de Satanás, toda a maldição da escravidão, das drogas, da bebida, da prostituição, da dívida, da miséria, toda essa maldição, Deus vai te usar agora com uma vara, com o cajado do poder. Você vai receber o cajado. Você vai receber o cajado que vai abrir o mar, que vai fazer com que 3 milhões de pessoas se apoiem no mesmo cajado. Aquilo que Deus colocou na tua mão sustenta toda uma nação. Creia! Há mais de 100 anos. Por que eu vim na Bahia? Eu vim com uma missão apostólica. Orar pelas autoridades. O ano 2021 começamos lá no Rio de Janeiro, onde 5 governadores foram caçados, foram presos. Nós fomos procurar o governador do Rio de Janeiro. Foi empichado mês passado, ainda era afastado, mas Deus me deu a missão de devolver o governo. Porque 21 é quando o príncipe da Pérsia cai, ele e o seu governo. Chegamos lá, vimos ele todo grandalhão. Falei: Joelha, o que? Joelha, vim orar por você para devolver o governo nesse país, nessa cidade. Rio de Janeiro é a cidade brasileira mais conhecida no mundo. Então é um plano de Satanás para quebrar o Estado. Mas nós não vamos deixar, porque a Bíblia diz: The kingdom of heaven is at hand. O reino está na minha mão, na tua mão, na nossa mão. Nós oramos pelo governador e falei: bom, agora vou voltar para minha casa. Deus, ele falou: não, vai para Brasília, agora você vai orar pelo presidente. Quando eu falei para as pessoas do meu lado, todo mundo começou a rir, porque as pessoas que andam comigo têm dúvida se eu tenho um parafuso a menos ou a mais, né? Eles não identificam. Aí o pessoal fala: a gente tinha certeza que você tem parafuso a menos ou a mais, mas a gente não sabia que poderia ser 2 parafusos a menos ou a mais. Eu falei: não, vamos para o Rio, para Brasília. Deus falou para eu ir para Brasília. Quem quiser ir, que venha. Quem não quiser, pode ficar. Peguei o voo, fui para Brasília. Eu cheguei lá no Palácio do Planalto, lá em Brasília. Presta atenção, porque o que está sendo feito aqui, você vai profetizar nessa nação. O Brasil vai voltar a crescer. Por causa de uma palavra profética, por causa de uma unção apostólica, o Brasil vai voltar a crescer. Vai ter empregos para você, para o teu filho. Vai voltar a crescer. Porque nessa manhã Jesus está enchendo vasos vazios. Jesus está enchendo vasos vazios. Chegamos lá no Planalto. Um dos meus discípulos desceu. Eu falei: você tem cara de pastor? Porque onde eu vou, as pessoas falam: você é rapper, você é pagodeiro. Então, eu não vou descer com essa cara de rapper. Vai você que tem cara de pastor. Fala que tem um apóstolo que veio do Congo querendo orar pelo presidente. Não tinha vindo do Congo coisa nenhuma, estava no Rio de Janeiro. Fala para ele que eu quero orar por ele. E eu trouxe um presente para ele. Deus, ele falou para mim: compra uma muda de oliveira. Peguei a muda de oliveira, a única herança que Noé recebeu, que o tirou da arca.
Porque a oliveira consagra reis e sacerdotes. E a oliveira trouxe a restituição. Noé herdou ruínas, tudo que estava perto dele se perdeu. Mas por causa da folha da oliveira, a Bíblia diz que ele plantou vinho e colheu. Dá uma salva de palmas, você que pode. A oliveira traz a restituição. Eu peguei meu apóstolo, a muda de oliveira. Você está pensando, mas esse está viajando, está delirando? Não, está no vídeo. Braga está no vídeo. Mandou para o nosso paizão o vídeo? Mandou? Depois manda. Chegamos lá, segurança do presidente. O PR já saiu. Agora é só amanhã. Era dia 25. Amanhã não, 25 é quando Isaac nasce, né? É hoje. É hoje. Eu vou ver o pessoal que estava comigo. Não, apóstolo, vamos amanhã. Eu falei, filho, você não espera sentar amanhã na mesa que Deus preparou hoje. Querendo fazer papel de Marta. Eu sei que ele vai ressuscitar na última ressurreição. Seu lerda, sua lerda. Não estou falando da última ressurreição. Falando que teu irmão vai ressuscitar. É hoje. Não é na última ressurreição. É hoje. Não, vamos tentar ver quando ele voltar, se ele recebe. Mas ele volta sempre cansado. Quando ele falou a palavra cansado, eu vi que era senha. Você já leu a Bíblia? A Bíblia diz que os soldados de Gideão, mesmo cansados, prosseguiram. Cansado, prosseguiram. Eu já sabia que era a linguagem de Deus. Falei, é hoje que nós vamos encontrar. Aí ninguém consegue falar comigo porque eles sabem que eu sou tico-tac. Tic-tac. Eu não dou chance a Satanás, a voz do inferno, falar comigo, porque eu sou uma pessoa que eu busco sempre. Quando uma gota cai, eu busco substituir para que meu vaso nunca fique vazio, porque eu sei que vaso cheio é que faz milagre. De tarde, ligaram para o PR. Chegou um apóstolo da África para orar por você. Trouxe um presente. Segurança falou, a gente não sabe, mas fique aí. Salmo 40. Vamos ficar aí. Daqui a pouco vem aquele cortejo, toda a comitiva, um monte de segurança, todo mundo olhando. Aí o cara disse, vamos, vem cá. E quem estava descendo do carro? Quem estava descendo do carro para receber o príncipe da África? Todo triste, todo abatido. Está no vídeo. Falei, presidente, eu vim aqui para te entregar uma palavra de restituição. O Brasil vai voltar a crescer. Há 100 anos atrás, Deus profetizou que o Brasil ia ser o ponto de partida do avivamento da última hora. E o Billy Graham, antes de morrer, perguntaram para ele qual é o futuro do Evangelho. Ele falou, Deus vai usar o Brasil para ser o ponto de partida da última geração. E o Brasil vai alimentar as nações. E as nações vão vir para cá. Tanto é que as nações estão aqui. Há anos atrás você orava, Deus alcança a África, Deus abençoa a África. Hoje está vindo alguém da África para abençoar a tua vida nesta manhã. Deus está operando, Deus está transformando o sonho em realidade. Em plena pandemia, meu apóstolo, chamei o presidente, vem cá, dá o ombro aqui. O reino não está na minha mão. Profetizamos sobre ele.
restituição, crescimento no Brasil. Creia na palavra profética. O governo está na tua mão, o governo é você. Não espera que o outro faça aquilo que você tem que fazer. Quando Deus te leva no vale de osso seco, não é para você fazer o velório, não é para você chorar, é para você levar a vida que está dentro de você em vale de osso seco. Transforma todo o ambiente que te cerca. Eu não entendo profeta que diz: o Brasil vai quebrar. Que tipo de profeta? E quem nasceu na África vai falar o quê? Pergunta às pessoas que andam comigo se eu deixo alguém me falar uma palavra negativa. A unção que eu recebi é transformar sonho de reis. O rei que sonha com desgraça, que sonha com a vaca magra engolindo a gorda, a unção que eu recebi é de transformar a vaca gorda engolindo a magra. Pouco importa a situação, a realidade da tua família, mas usa aquilo que você recebeu de Deus para mudar todo o contexto que te cerca. Havia 2 ou 3 medidas. Você vai tomar a primeira medida. Não beba tudo. É a primeira medida. Primeira medida. Diga: a primeira medida é que cria um vínculo entre eu e a fonte. A primeira medida que cria vínculo entre você e a fonte. As talhas estavam lá, vazias. Quando mandou encher, a primeira medida já cria um vínculo, uma ligação. Você vai tomar a primeira medida agora em nome de Jesus. Creia nesse ato profético. Creia que algo está acontecendo. Creia na cura divina, creia no milagre, creia no poder. Creia que até você que entrou doente, a cura está entrando na tua vida. Creia, 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 creia. Creia! 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 Believe in Jesus' name. Você vai tomar a segunda medida. Se a primeira medida é que cria vínculo entre você e a fonte, a segunda medida é a medida do equilíbrio. Diga equilíbrio. Você precisa ter equilíbrio, você precisa ter domínio. Você tem que saber quem você é. É porco ou ovelha? É cabra ou ovelha? É a medida do equilíbrio, porque quem sabe o que é, não cai em qualquer lugar. A medida do equilíbrio, da sustentabilidade. Deus, ele diz: eu te sustento pela minha destra. Eu te sustento. Então você já estabeleceu o vínculo com a fonte. Agora você vai tomar a dose do equilíbrio. Pode tomar agora, em nome de Jesus. Quando você tem equilíbrio, o vento pode vir de onde for. Igual o nosso pai falou aqui, ó. Na pandemia, em meio à crise, mas você continuou fiel, abençoando a obra, porque você já tomou a dose do equilíbrio. As falatórias não te derruba, não faz a tua fé tremer,
Porque você tomou a dose do equilíbrio. Você foi ensinado. Você foi instruído. Já tomou a segunda dose? Já tomou? Diga comigo, agora vou tomar a dose do transbordar. A dose que transborda. A dose que faz com que você entre onde as pessoas, onde está tudo caótico, só o fato de você encostar, tudo fica em pé. Porque o governo anda contigo, o governo está na tua mão. A dose que transborda. O rei Davi, ele diz: colocasse uma mesa para mim em frente aos meus inimigos, ungisse a minha cabeça e meu cálice transborda. Diga, quem tem realeza? Somente quem trouxe a boca. Quem tem realeza não senta na mesa sozinho. A bênção que você está recebendo, convida a tua família, teus amigos, convida todo mundo, que esse cálice transborda, seja o agente abençoador. O Carlos Braga, ele sempre fala para mim, tem um rema que anda comigo, Gênesis 44:1. José deu ordem ao seu mordomo encher sacos de seus irmãos. Deus vai te usar para ser agente que vai fazer tua família prosperar. Os teus irmãos vão prosperar por sua causa. Tua mãe, teu pai, teu sobrinho, todo mundo, a partir da sua vida, vai prosperar. É um cálice que transborda. Você vai tomar a terceira medida. Quando tomar a terceira medida, você vai sentir um arrepio e não deixa no cale tua boca. Você começa a glorificar, porque vai descer o poder agora. Deus está transformando tua vida de água em vinho. Ele está transformando maldição em bênção. A transformação está entrando na tua vida. Deus está quebrando a maldição da incredulidade, da dúvida, da enfermidade espiritual, da paralisia espiritual. Você está sendo curado agora nesta manhã, em nome de Jesus. No meu 3, eu vou contar 1, 2, 3, e você vai beber, e você vai glorificar, começar falando com Deus. Agora vamos lá. 1, xarabá. 2, tem algo acontecendo, tem algo acontecendo, tem algo acontecendo. 3. Eu quero viver algo novo. Glorifica, glorifica, glorifica. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Levanta as tuas mãos. Eu quero viver algo novo. Levanta as tuas mãos agora. O apóstolo me deu até 45, vou entregar o microfone. Lembra, você não é qualquer um. Deus, ele diz: farei de vós um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes. Esse pessoal da macumba
da magia negra são pessoas obcecadas em buscar poder. Nasci na África. Eles creem em entidade, a entidade aparece. O nosso problema, nós cristãos, a gente quer ficar na primeira dose. Na primeira dose, a pessoa se contenta, já fui abastecido. Não. Deus, Ele quer que o cálice transborde. Tem que esperar a terceira dose. Para você não parar de ficar correndo. Tem alguém que está profetizando, você vai. Não. Você é profeta. Deus pode te usar. Comece a exercer teu ministério na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua parentela. Começa a orar na tua empresa, para os colegas, por todo mundo. Mostra que o governo está na tua mão, o reino de Deus está na tua mão. Levanta as mãos, diga: Senhor, eu fui abastecido. Nessa manhã, eu creio no celeiro que transborda. Eu creio no cálice que transborda. Caiu por terra toda dificuldade, miséria, pobreza, dívida, desemprego. Eu fui abastecido. Sairei daqui com vaso cheio. Dá uma salva de palmas para Deus. Lá atrás, irmãos, lá atrás, você adquira esse material. Esse é um livro didático. É um documentário. Viajei 17 países da África escrevendo esse livro. Lágrimas de sangue. Você que estuda, que tem filho que estuda, não deixa de adquirir. Eu sou formado em ciências políticas. Há 15 anos atrás, apóstolo, lancei um livro chamado Lágrimas Negras, que faz um paralelo entre a teoria do Darwin e o criacionismo, onde pautamos a questão da origem do negro dentro da Bíblia. O livro ganhou um prêmio da ONU. Então vai lá, adquira esse livro, tá? Para abençoar a tua vida, abençoar a vida do teu filho. Tem pessoa que fala: apóstolo, África é um país sofrido. Não, África não é um país, é um continente. E aqui você vai aprender sobre guerra, sobre essas coisas. Além desse livro, temos o outro livro aqui. Essa é uma campanha mundial que eu faço pelas famílias. A mulher apanha e a cidade sangra. Já ministrei conferência, apóstolo, em mais de 45 países sobre esse assunto, porque Satanás declarou guerra contra as famílias. Ele não está preocupado contigo. Satanás crê na profecia. Satanás sabe que a profecia existe, porque a Bíblia diz o quê? A profecia do fim dos tempos não está sobre você. A Bíblia diz: teu filho e tua filha profetizará, e os vossos jovens terão visão. Quem tem visão é quem tem um governo, é quem governa. Então Satanás não quer que teu filho governe. É por isso ele quer destruir teu lar. Quantos filhos de crente envolvidos hoje com magia negra, com homossexualismo? Satanás quer destruir. Tudo começa na violência doméstica. A mulher apanha e a cidade sangra. Se você ler esse livro, você vai parar de chamar a tua mulher de vaca, por exemplo. Sua vaca! Se a mulher é vaca, você no mínimo é quê? Seu jumento! Se ele é jumento, você é o quê? Hã? Esse livro, o valor mundial dele é 10 euros. Esse aqui é 25 reais. 10 euros. Real desvalorizou muito. Está dando 7 reais. Então, no caso, seria 95. Mas como hoje eu acordei de bom humor, você vai abençoar esse ministério com apenas uma oferta de 50 reais. Você vai levar esse kit. Depois vou autografar e orar pelas tuas finanças. Amém?
Quem viu que teve vulcão lá no Congo, nesse país, que deixou 400 mil famílias desempregadas? Foi há 2 semanas atrás, quem viu? Então a gente está no estúdio gravando uma música para arrecadar recursos para ajudar esse povo. Eu vou lá, depois me procura nas redes sociais, vai ver que eu faço esse trabalho há mais de 25 anos. Essa bandeira, defender mulheres, eu comecei desde que eu estava na faculdade. Você vai ver vídeo, eu vou lá visitar essas famílias.